Amigos queridos, em nome de Jesus, nos reunimos nesta hora para rogar-lhe a presença, Senhor, em nossas vidas, que a manifestação do seu amor por todos nós, irmãos em humanidade, seja sempre a seiva viva a nutrir o nosso espírito da força do amor de Deus. Estejamos abastecidos pela vossa misericórdia e amparados pelos prepostos do seu amor na terra, que vieram ombrear conosco a existência na terra. Sê conosco, Senhor, aplacando as dores de todos os nossos irmãos em humanidade. Quantos apelos, quantas súplicas chegam ao seu coração misericordioso, para que juntos possamos estar, Senhor, nesta senda luminosa de progresso e paz, e sentindo a presença honrada dos seus tarefeiros, iniciamos o Evangelho desta manhã, pedindo humildemente que nos ampare hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Esse é o grande chamamento da lei do amor. Amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Significa que a nossa infelicidade é na exata proporção do nosso desamor. Quanto mais desamor, mais infelizes. Sobretudo, tomai a tarefa de amar aqueles que vos inspiram indiferença, ódio e desprezo. O Cristo, de quem deveis fazer o vosso modelo, vos deu o exemplo desse devotamento missionário de amor. Amou até dar o seu sangue e a própria vida. O sacrifício que vos obriga a amar aqueles que vos ultrajam e vos perseguem é penoso, mas é precisamente isso que vos torna superiores a eles. Se vós os odiais como vos odeiam, não valeis mais do que eles. É uma mensagem de Fénelon. Então, existe uma linha divisória entre o amor e o ódio. É uma linha que demarca realmente um contraste muito grande. E nós estagiamos nessa linha. Nós estamos ora com desamor, ora buscando amar. Não estamos talvez mais na polaridade máxima do ódio e tampouco na expressão maior do amor. Mas nós estamos sempre limítrofes, porque nós temos vulnerabilidades. E a vulnerabilidade faz a gente passar para a linha do desamor muito rapidamente. E quando nada está nos desafiando, estamos na linha do amor. Quando algum desafio acontece, passamos para a linha do desamor. Essa labilidade ainda da fragilidade humana revela que não temos suficientes obras para respaldar que a nossa posição seja sempre a posição do amor, da lei, né? Da lei do amor. Então, quando nós entramos em discórdia com alguém, quando nós nos alteramos, quando nós nos confrontamos, quando nós nos degladiamos por palavras ou até por gestos, naquele momento eu me igualo profundamente ao meu ofensor. Por que me igualo? Porque eu me ofendo na proporção de que me pareço com ele,
que aquilo que ele está dizendo repercute em mim como experiências de memória que eu trago comigo. E é por isso que a gente se altera. A gente não se altera porque estamos com a razão ou porque queremos provar para o outro que somos inocentes. Não, porque estes que estão com a razão e que são inocentes não se alteram. Porque têm a compreensão, têm a tolerância e têm a indulgência para com o outro. Isso é um termômetro para nós percebermos, né, em que momento nós estamos dessa questão do ódio, né? Se ele não fosse tão significativo na humanidade da Terra, ele seria uma citação numa linha e não um item do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, se ele vem como um item importante e ele vem depois da vingança, né? Porque a vingança é a manutenção do ódio. A vingança, em qualquer nível, é a manutenção do ódio. Então, para que a nossa forma ainda imatura e primitiva de vingar ceda lugar a uma maturidade do espírito, nós temos que sentir a importância de construirmos em nós o perdão, que nada mais é do que limpar de nós o que me predispõe ao desamor. Então, tem uma lição de Emmanuel, no livro Aulas da Vida, que diz assim: vantagens do perdão. Quando Jesus nos exortou ao perdão, não nos induzia exclusivamente ao aprimoramento moral. O perdão é um aprimoramento moral grandioso, mas Jesus não nos exortou tão somente ao aprimoramento moral, mas também ao reconforto íntimo. Olha que importante, porque o espírito que tem desamor, desavenças, inimigos, desafetos, ele nunca está pacificado. Há um tormento íntimo constante. Então, para que o tormento íntimo que arrastamos, próprio dos nossos deslizes, sejam pacificados, há necessidade da terapêutica do perdão. Então, de novo, quando Jesus nos exortou ao perdão, não nos induzia exclusivamente ao aprimoramento moral, que isso é um fato, mas também ao reconforto íntimo, a fim de que possamos trabalhar e servir livremente na construção da própria felicidade. Ninguém é feliz carregando, né, marcas sofridas de ressentimentos, mágoas, crueldade, inimizades. Registremos alguns dos efeitos imediatos do perdão nas ocorrências da vida prática. Então, imediatamente você reverte uma polaridade. Através dele, ser-nos-á possível promover a extinção do mal, interpretando-se o mal por fruto de ignorância ou manifestação de enfermidade da mente. O perdão é uma terapêutica que extingue a ignorância e a enfermidade da mente. É isso que Emmanuel está falando, extingue. E nós vemos tantas terapêuticas que são bastante ligadas ao externo, mas que às vezes não efetivam naquele espírito mudança de padrão do pensamento, né? Como eu vou pensar, eu vou interpretar, e como eu vou interpretar, eu vou sentir. É o modo de sentir, ele se deriva da interpretação que eu faço com o meu pensamento dos fatos da minha vida. Então, através do perdão, ser-nos-á possível promover a extinção do mal, que é fruto da ignorância, e a manifestação da enfermidade da mente. Olha, já solucionaria 90% dos problemas humanos, o perdão. 90%. Outra vantagem, entre aspas, do perdão. Com o perdão, através dele,
impediremos a formação de inimigos que poderiam surgir e aborrecer-nos indefinidamente. Porque se uma pessoa limpou, vamos entender bem, limpou dos campos da sua anterioridade as ações contrárias ao bem, que disparam no outro vibrações, e essas pessoas reagem negativamente conosco, porque é assim, né? Eu é que provoco a sua reação e não sei porquê, entre aspas, só que agora sabemos, é porque dispara de mim para o outro conteúdos que não resolvi, não me ajustei com a lei. Quando perdoar, eu me ajusto com a lei e não terei mais a predisposição da incompatibilidade com os meus desafetos, que são os inimigos. Olha que profundo, passo a passo, esses espíritos estão nos dando. Impediremos a formação de inimigos que poderiam surgir e aborrecer-nos indefinidamente, alentados por nossa aspereza e intolerância. Então, nós estimulamos pela nossa intolerância, aspereza e outras más inclinações, esse despertar da inimizade. Através do perdão, liberar-nos-emos de qualquer perturbação no tocante a ressentimento, porque o ressentimento, ou a mágoa, ou o melindre, que são todos sinônimos, significa dificuldade em perdoar. Então, impediremos a formação de inimigos que poderiam surgir e aborrecer-nos, libertar-nos-emos de qualquer perturbação no tocante a ressentimento, e mais que isso, imunizaremos o campo sentimental dos entes queridos contra emoções, ideias, palavras ou atitudes suscetíveis de marginalizá-los. A concórdia, a vida em família, a fraternidade, ela tem como base vencer pequenas mágoas do dia a dia e ressentimentos e aborrecimentos. Essa é a pauta da experiência, né? Então, evitaria emoções, ideias, palavras e atitudes suscetíveis de marginalizá-los por nossa causa, nos despenhadeiros da culpa. Defenderemos a tarefa sob nossa responsabilidade, sustentando-a a cavaleiro de intromissões que, a pretexto de auxiliar-nos, viessem arrasar o trabalho que mais amamos. Impeliremos o agressor a refletir seriamente na impropriedade da violência e adquiriremos a simpatia de quantos nos observem, levando-os a admitir a existência da fraternidade, em cujo poder dizemos acreditar. Olha que importante, um espírito que não tem mais o revide, a vingança, porque não se magoa, não é mais vulnerável às intempéries do outro, ele é o elemento, é o agente pacificador no ambiente em que ele vive. Mesmo que silenciosamente, ele é aquele que tem vibrações expandidas de compreensão, de tolerância, de indulgência, criando dessa forma no seu ambiente familiar, profissional, espiritual, um ambiente facilitador para que as pessoas possam ser beneficiadas na pacificação que esse espírito já possui. Então, amigos, quantas soluções, né, teríamos para tudo na humanidade, desde o nosso reduto familiar mínimo até a vida social planetária, né, que está em conturbação extremada, devoradas pelo materialismo, na busca de um poder efêmero, até as questões de um para um dentro da nossa casa. Quantos perdoem golpes e injúrias, agravos e perseguições, apagam incêndios de ódio ou extinguem focos de delinquência no próprio nascedouro,
amparando legiões de criaturas contra o desequilíbrio e resguardando a si mesmos contra a influência das trevas. Perdão pode ser comparado à luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Olha que imagem bela, né? Luz que o ofendido acende no caminho do ofensor. Por isso mesmo, perdoar em qualquer situação será sempre colaborar na vitória do amor, em apoio de nossa própria libertação para a vida imperecível. Então, a terapêutica do perdão é a terapêutica do amor praticado, vivenciado nos nossos relacionamentos. Vamos refletir. Irmãos, como temos falado ao abrir esse tema, quão importante é para nós nos libertar definitivamente desses horrores do ódio, da vingança, que obliteram a nossa maneira de sentir e de pensar. Então, todas as vezes que nós demoramos o nosso pensamento nesses temas tão complexos, é uma oportunidade extraordinária que nós temos de nos libertar. Olhar para a nossa intimidade, vasculhar profundamente se ali existe algum sentimento, alguma vibração contrária ao bem em relação a alguém. E tendo identificado, começar um processo profundo de reverter isso que nós estabelecemos dentro de nós, iluminando com a luz da caridade, do bem, esses porões que projetam para fora fantasmas tenebrosos, que nos assustam, que nos predispõem a um estado permanente de vigilância em cima de ideias fantasiosas, ilusórias, que nós criamos dentro de nós mesmos. Então, ontem nós começamos um texto intitulado Reclamar Menos, porque a reclamação, ela é um vício profundo. E aqui, Emmanuel, nós paramos numa frase que dizia assim ontem: os atritos mínimos, então praticados, podem levar a atitudes extremadas. E isso é uma grande verdade, porque coisas mínimas que nós fazemos e que achamos muitas vezes que não tem nenhum significado, pode realmente estar vinculando em nossa intimidade processos obsessivos gravíssimos. E ele continua: nessas circunstâncias, costumamos recusar atenção e cortesia, até mesmo aqueles a quem mais devemos consideração e amor. Implantamos a animosidade onde a harmonia reinava antes. Então, qualquer desavença, qualquer movimento que a gente sente que não é um movimento dentro daquilo que nós esperávamos, nós nos trancamos numa posição de embate, de raiva, de ressentimento,
de mágoa, de melindre, e isso impede que nós manifestemos o que há de melhor em nós, comprometendo completamente as nossas vibrações e nos conectando com energias, com mentes que estão ainda num estado muito primitivo e, portanto, são contrários a qualquer avanço da humanidade em relação aos valores morais. E ele continua: instalamos o pessimismo com a fórmula da queixa desnecessária, ou criamos obstáculos onde as grandes realizações poderiam ter sido fáceis. Essa frase é muito importante. É muito importante mesmo, né? Porque às vezes acontece alguma coisa ao nosso entorno e com o pessimismo, com a interpretação do pessimismo, nós entramos numa frequência que passa a causar na nossa intimidade um estado profundo de desânimo. Isso não tem mais jeito. Isso nunca vai se solucionar. Isso acabou. E assim por diante, nós vamos trazendo para nós frases altamente comprometedoras que nos predispõem a sentir essas vibrações que nós estamos mencionando há alguns dias, que são as vibrações da vingança e do ódio e da raiva. Então, o pessimismo é um alimento para o psiquismo que mantém essa vibração viva dentro de si. Todo mundo que tem ódio, que tem raiva, que se vinga, é em primeira instância um pessimista. Porque ele não acredita que aquele mal-entendido, aquela dificuldade inicial que surgiu, vai se desfazer num processo natural. Então, quando nós não acreditamos que aquela situação vivida, ela teve um começo e vai ter um fim, que ela não será eterna, quando nós entendemos isso, saímos desse estado psíquico do pessimismo. Porque a vingança e o ódio é um estado em que nós insistimos em manter, entre milhões de aspas, para sempre, manter para sempre aquela vibração contrária ao bem. Mas não existe ódio que dure para sempre. Não existe vingança que dure para sempre. Porque tudo passa, só o amor permanece. Então, pensar que algo grave que está acontecendo ou que aconteceu vai se eternizar é um estado profundo de ignorância. Então, se isso não vai se eternizar, se isso não vai se estender para sempre, por que não acabar agora? Por que não encerrar agora definitivamente esse ódio, essa intemperança, essa mágoa? Por que não se libertar agora? Então, esse é um processo, né, que a gente tem que ir entendendo dentro de nós. Porque o que mantém aquilo é uma sequência de vibrações contrárias ao bem. Então, eu te odeio porque eu reclamo, eu te odeio porque eu estou insatisfeita, eu te odeio porque eu sou pessimista,
E aí a gente vai vendo tudo em nós que nos predispõe a odiar e, consequentemente, vingar. E aí, conforme a gente vai se olhando, vai percebendo que não é o outro, né? Que não é o outro. Mas, como nós temos dito aqui, é a forma como eu interpreto o que o outro fala, o que o outro faz, o que o outro é. E a gente interpreta com a nossa intimidade, com o que há dentro de nós. E aí surgem essas mazelas íntimas. Então ele continua: de modo geral, as reivindicações e desinteligências reportam mais frequentemente entre aqueles que a sabedoria divina reuniu com os mais altos objetivos na edificação do bem, seja nos círculos domésticos, seja no grupo de serviço ou de ideal. Por isso mesmo, os conflitos e reprovações aparecem quase sempre no mundo na faixa de ações que somos levados para ajudar e compreender. Censuras entre esposos e esposas, pais e filhos, irmãos e amigos. Esse estado de alma de nós censurarmos, de nós apontarmos os defeitos, de novo, é uma enfermidade íntima que nos predispõe a esse estado de alma, de nos mantermos sempre predispostos à raiva. Porque o outro é o outro. É a história dele, no contexto dele, e eu sou responsável por mim. Quando nós retornarmos ao mundo espiritual, ninguém vai nos perguntar o que aqueles que estavam ao nosso redor fizeram da vida deles, mas vai perguntar o que nós fizemos de nós. Então, desfocar do mal do outro já é a construção do bem em nós. Já é parte dessa construção. E isso é muito importante. De pequenas brechas se desenvolvem os desastres morais que comprometem a vida comunitária, desentendimentos, rixas, perturbações e acusações. Então, olha só, né? De pequenas brechas, pequenas bagatelas, pequenos desentendimentos, surgem os grandes ódios. O grande ódio no coração do homem. Uma coisa mínima. Dediquemos a solução do problema das nossas melhores forças, buscando esquecer-nos de que, do modo de sermos mais úteis aos que nos cercam, estejamos convencidos de que a segurança e o êxito de qualquer receita de progresso e elevação solicitam de nós a justa fidelidade ao programa que a vida estabeleceu em toda parte, a favor de nós todos. Reclamar menos é servir mais. Então, olha que bênção, irmãos, nós refletirmos nisso. Quem reclama não serve. Quem não serve não constrói na sua intimidade um ambiente favorável à eclosão
das nossas potencialidades espirituais. E não eclodindo essas potencialidades, não tornando essas potencialidades em faculdades espirituais, nós nos comportamos como seres não espirituais, simplesmente homens, em humanidade, à cata de sensações grosseiras, de conforto material e de perturbação espiritual. Então, vamos refletir sobre isso e nos libertarmos enquanto é tempo. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, divino amigo das nossas vidas, que nesta hora abençoada do nosso dia, que nos reunimos para orar, para sentir a sua presença entre nós, rogamos, Senhor, que possamos ter um dia luminoso, aproveitando todas as oportunidades para nos fazermos melhores. Que possamos, Senhor, consultar a nossa consciência todo o tempo todo, e agir de acordo com as lições vivas do seu Evangelho. Porque o Senhor é para nós o caminho, a verdade e a vida. E é nesse entendimento que queremos viver na terra, amparando e socorrendo todos aqueles que nos cercam. Mil vezes obrigado, Senhor, pela sua presença em nossas vidas, pelos amigos que nos cercam, que possamos, Mestre, nos fazer espíritos lúcidos, dispostos ao bem. Ampare e socorre todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, para que eles tenham a oportunidade nesta hora de serem visitados por estes espíritos amorosos que conhecem o amor, a verdade, a luz, e possam projetar sobre eles alegria, bom ânimo e esperança. Que nós, no dia de hoje, possamos, Mestre, executar as nossas tarefas com profunda honestidade, com alegria, pela oportunidade recebida. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.